Estamos de volta aqui com Ponta de Lança FC. E antes de começar, aqueles três avisos, recados, barra pedidos. Dê o seu like, gostei. Se inscreva no canal, é só apertar o botãozinho. E ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, dos nossos cortes, inclusive com as entrevistas que tem aqui no canal, tá certo? Bom, vamos começar falando do óbvio, né? Que é o jogo da seleção brasileira contra o Chile no Maracanã. Para começar, acho que cabe uma observação. O Chile é um time muito fraco, não vai disputar a Copa do Mundo, não conseguiu a classificação entre 10 seleções da América do Sul. E foi o adversário de ontem no Maracanã, que não acreditou muito no que ia haver, né? Porque nos jogos do Flamengo a torcida enche o Maracanã. Mas ontem, 57 mil, num estádio que cabe em 70 mil hoje, né? Imagina, cara, falando isso. Eu vi jogo no Maracanã com 140 mil pessoas, teve jogo lá com quase 200 mil, 180 mil. Que loucura, né? Mataram o Maracanã, e o Maracanã era lindo, a começar por aquele anel da geral que tinha ali embaixo, entre o campo e a geral, o fosso, e os jogadores Flamengo, Vasco, América, Fluminense, Botafogo, todos comemoravam os gols ali, né? Quase caindo no fosso, na cara dos torcedores, que maravilha. Mas aí o sistema capitalista que dá valor ao capital, à grana, em detrimento do ser humano. Vamos transformar tudo em arena, padrão FIFA. Então tá bom. Feito esse parênteses, o jogo de ontem contra o Chile, eu acho que foi um jogo bom para a seleção brasileira. Fazia muito tempo que eu, pelo menos, não olhava e gostava da seleção. Aliás, como disse o Juca Kfouri, na coluna dele, acho que foi ontem, né? Não, depois do jogo, hoje, sexta-feira, dizendo que a torcida no Maracanã, que estava lá, estava a fim de gostar do jogo. É verdade, estava a fim de gostar da seleção brasileira. Está com saudade, sei lá, tá a fim de ver um bom jogo, a seleção brasileira fazer um bom jogo. Fazia anos que a gente não via isso, né? Para mim, tem gente que não concorda comigo, mas tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Para mim, eu não via a seleção brasileira jogar há muito tempo, inclusive com o Tite, nas duas Copas do Mundo. Faz tempo que eu não vejo a seleção brasileira jogar bem. Depois aqueles outros técnicos, Dorival, Fernando Diniz, mas nem conta, nem muito menos Ramon Menezes e tal. Então, ontem foi legal, porque a seleção brasileira estava organizada em campo, né? E tinha um cara que estava com uma fome, mas estava com uma fome. Acho que ele deve ter se lembrado da infância dele, quando ele jogava nos campinhos de terra, né? Descalço, doido para jogar, que é o Estevão, né? O Estevão estava finzão de jogar e começou infernizando a defesa do Chile. E o Chile estava com 10 caras, mais o goleiro dentro da área. Então, difícil de conseguir fazer gol num time que aplica o famoso ferrolho na defesa, né? Mas o Estevão, abusado, atrevido, foi para cima e protagonizou algumas jogadas de perigo logo no começo do jogo. Bom, o gol demorou a sair, porque era uma questão de tempo realmente. Saiu, acho que aos 37 minutos, com o próprio Estevão, numa jogada pela esquerda daquele Douglas Santos, que para mim foi uma surpresa. Eu, pelo menos, eu nunca tinha visto assim o Douglas Santos jogar. Eu vi uma aqui, um pouquinho ali e tal, tudo picado, mas nunca tinha visto o cara em ação um jogo inteiro, né? E, sei lá, o Chile é um time fraco, mas. Precisava ver se ele pegasse um. Vamos ver quando ele pegar, né? Um cara, um ponta daqueles que, tipo, como é que chama o garoto do Barcelona? Lamine Yamal. Aí vamos ver se o Douglas Santos segura o rojão, né? Mas ele foi bem ontem. Assim como foram bem os integrantes da defesa, o Wesley foi muito bem, tem jogador do Flamengo e tal. Um outro cara que eu gostei de ver foi o Bruno Guimarães. Jogou muito bem, né? Jogou muito bem o Bruno Guimarães, fazendo dupla com o Casimiro. O outro que jogou bem foi o Lucas Paquetá, que entrou, primeiro toque na bola dele, foi bufo, gol de cabeça, numa jogadaça do Luiz Henrique. Esse sim, ao lado do Estevão, para mim, o grande destaque do jogo de ontem. Ele entrou e bagunçou o time do Chile e foi o responsável direto pelos dois gols, o segundo e o terceiro. E ele mesmo não fez o dele. Mas no terceiro, do Bruno Guimarães, ele chutou, fez uma jogadaça e chutou no travessão. Na volta, o Bruno só empurrou.
É, O Caio Jorge se machucou. Não deu nem para a gente ver se ele jogou bem ou não, mas ele tentou, ele deu um chute, pelo menos, ele tentou mostrar alguma coisa nos poucos minutos em que ficou em campo. Ele se machucou, foi cortado. Agora o Cruzeiro que está tentando recuperar o jogador para ver se ele consegue defender o time contra o Atlético pela Copa do Brasil. Quem foi convocado no lugar do Caio Jorge não foi um atacante, foi um meio-campista, Andréas Pereira, grande Andréas, que eu acho que a torcida do Flamengo tem umas coisas, cara. A torcida do Flamengo é linda quando tá cantando, quando tá feliz. Agora, ela é cruel, ela mata o jogador. E ela não perdoa, é um negócio maluco. O Andréas Pereira, que é um baita de um jogador, e eu acho que tem que estar na seleção, sim. Ele é um baita jogador. Ele nunca mais foi perdoado pela torcida do Flamengo por causa daquele erro na final da Libertadores contra o Palmeiras, em que ele perde a bola, sei lá, deu pane nele, perdeu a bola, o cara foi lá e fez o gol. Acho que foi o Davidson, né, do Palmeiras. E a torcida do Flamengo nunca mais perdoou o Andréas Pereira, que é um craque. Está aí na seleção brasileira e agora está no Palmeiras, né? Que o Palmeiras contratou o Andréas Pereira. Pois é. Neymar. A ausência do Neymar, para mim, e o Ancelotti, ele justificou, né? Não convoquei porque, em termos de categoria, tal, não há o que discutir. Só que o Neymar não é mais o mesmo. Ele tem aquele repertório todo técnico, né? Mas fisicamente ele está muito abaixo. Então, não dá para botar o cara para jogar um jogo de seleção brasileira. Não dá. E eu acho, cara, pelo andar da carruagem, do jeito que o Neymar leva a vida, que ele pá, gosta de festa, gosta disso, gosta daquilo, tá sempre ali, e tal, bota a trancinha, tira a trancinha, se enfeita, desenfeita. Eu sei lá se ele vai conseguir voltar. Se ele tiver muito afim de disputar a sua quarta Copa do Mundo, ele foca e vai passar um ano focado, sem aparecer em lugar nenhum, sem. Sabe a coisa da celebridade? Pois é, esquece isso por um ano. Se quiser disputar a Copa do Mundo e se quiser estar como titular na seleção brasileira, porque o Ancelotti não vai. Você olha, se não tiver bem, não joga, que foi o que ele fez ontem corretamente, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Bom, e só um detalhe, uma observação. Bom, o Brasil ganhou de 3-0, agora vai disputar na altitude da Bolívia. O Casemiro recebeu mais um amarelo e está fora do jogo, está suspenso. Aliás, que lance esquisito do Casemiro. Ele pisa na canela do jogador do Chile que está deitado, mas dá a impressão, eu não sei, eu não estou dentro da cabeça do cara, mas dá a impressão que ele acha que é a bola. Ele está pisando, mas não parece que é uma coisa de maldade, que ele pisou mesmo para valer e fez que não sabia. Não parece, mas sei lá, né? Sei lá. Tomou um amarelo, está fora do jogo contra os bolivianos. É, Agora tem uma observação aqui, uma nota, que é a empresa Regra Eventos, causou um monte de problema ontem na entrada do Maracanã, nas catracas, porque houve um problema no equipamento para o reconhecimento facial e muita gente que tinha ingresso, e não era ingresso falso, ao que se sabe, foi convidada aos trancos e empurrões e cotoveladas e mão na cara e palavrões a voltar para casa. Cara, o Brasil realmente, às vezes, dá nojo. Bota uns trogloditas, uns caras desse tamanho, entendeu? Que você não consegue conversar com a pessoa. Sabe aquela coisa do bolsonarista, que é o cara bombadão? Aquilo é a imagem do bolsonarista que não consegue conversar. Ele não consegue, porque ele não alcança. Conversar para quê? O negócio dele é esmurrar o outro, né? Pois é, os brutamontes empurrando. As imagens são. Enfim. Então, esta é a nota ruim antes do jogo de ontem, Brasil e Bolívia no Maracanã. Brasil e Chile, quer dizer. Brasil e Bolívia só daqui a 4 dias, tá? Bom, vamos falar de uma coisa que mostra como o Brasil é capaz de botar um ex-presidente no banco dos réus, né? E até onde a gente sabe vai ser condenado, mas ao mesmo tempo transforma tribunais de justiça em picadeiros de circo.
essa condenação do Bruno Henrique, cara, isso aí é uma bofetada na nossa cara. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, superior. Que superior, cara? Que é isso? O Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos só e mais uma multa de 60 mil, sei lá, que acho que nem ele que vai pagar. O Bruno Henrique, para quem não se lembra, ele combinou com o irmão dele, não sei se combinou com a gente, mas com o irmão ficou provado. Tem a conversa no WhatsApp. Ué, não é prova isso? O WhatsApp não é prova? Às vezes é e às vezes não é, né? E aí combinou, não, você vai receber o cartão amarelo? Vou, no jogo tal, eu vou receber um cartão amarelo, pode apostar. Aí o cara vai lá, aposta e ganha um monte de dinheiro, porque realmente ele recebeu o cartão amarelo. A Polícia Federal investiga, vê lá que a coisa está realmente, olha, é culpado e tal. Ele vai a julgamento, e aí no julgamento, o Flamengo, representado por seu advogado, diz para os juízes, olha, mas ó, ele fez isso, mas o Flamengo não se sentiu prejudicado, porque existe uma cláusula vamos dizer, puta, me fugiu o nome agora, no Código Penal brasileiro, que é desportivo, que o clube tem que se sentir prejudicado pela ação do jogador. Então o Flamengo foi lá e disse assim, não, ele recebeu amarelo, mas o clube não foi prejudicado, porque a gente queria, olha só até onde vai a mentira, né? A encenação na pessoa do advogado. Mas a gente queria que ele tomasse o amarelo para ele ser suspenso no jogo seguinte, porque aí depois ele viria limpo, sem cartão, para jogar um jogo importante. É mentira, mentira. Isso é mentira. O Flamengo não pediu nada. Ele tomou o amarelo porque ele combinou com o irmão. Bom, e aí o tribunal vai lá, dá 12 jogos de suspensão, 12 jogos, uma multa de 60 mil reais, e aí o Flamengo vai recorrer e vai tentar o efeito suspensivo, quer dizer, aí ele pode jogar enquanto aguarda o julgamento do recurso. Não é o máximo, é o máximo. Então, não vai acontecer nada com o Bruno Henrique. Agora, se fosse um jogador da Série D, ia acontecer a mesma coisa, não? Não, é jogador do Flamengo, né? É jogador de Série A, enfim. Jogador de Flamengo, Corinthians, Palmeiras. É time de grande torcida. É duro, é duro. E outra coisa, ó. Tribunal de Justiça Desportiva nunca foi boa coisa, né? São todos gente de bem. Eu lembro de um camarada chamado Luiz Sveiter, passou décadas no tribunal. Um cara esquisito. Cara esquisito. O filho dele também, Flávio Sveiter. Foi presidente do STJD, acho que não está mais. Você percebe? São sempre os mesmos que ficam nos cargos. E esse camarada, esse Luiz Sveta, teve uma época que ele foi investigado por ter favorecido a Cirela, aquela incorporadora. Enfim, tudo gente de bem. Feito esse registro, vou passar para outra punição, uma outra punição maravilhosa, que é a da Conmebol, presidida por aquele cara, o Alejandro Domingues, que tem uma ligação estreitérrima com o Olímpia, ele é paraguaio, né? O Olímpia do Paraguai. Ai, ai, vocês lembram, né, no dia 20 de agosto, o jogo no estádio Libertadores da América, o Libertador da América, na Argentina, Independiente, que é o maior vencedor, né, da Libertadores, venceu 7 vezes. Independiente contra a La Universidad de Chile. Pois é, naquele jogo, teve aquela barbaridade na arquibancada e a entrada dos torcedores argentinos foi facilitada, eles invadiram o setor dos chilenos, que parece provocaram, mas não justifica a barbárie que rolou depois, pelo amor de Deus. Lembra que o cara ficou pendurado na grade, um chileno, e aí o argentino ficava batendo nas mãos dele para ver se ele despencava? Ele despencou. Aliás, um desses camaradas que despencaram saiu do hospital e voltou a falar. Ele não morreu, teve sorte. Caiu a uma altura de 30 metros. Bom, a Conmebol primeiro que demorou 2 semanas para dar o veredito, porque estava esperando relatórios, porque as imagens só não bastam, né? Então,
Relatórios. Não, o fulano realmente levou uma pancada na cabeça, o outro sangrou até cair duro, o outro realmente sofreu, estava pendurado na grade. Bom, depois desses relatórios, a Conmebol, eu vou ler aqui para não cometer nenhum equívoco, né? Ele disse que, bom, suspendeu o Independiente das competições, não suspendeu o Independiente das competições sul-americanas futuras, mas eliminou dessa competição. Escuta, a Conmebol é uma graça. Esse Alejandro Domingues é uma graça, é um piadista. O time da Laú já tinha empatado um jogo 1-1 e estava vencendo por 1-0. Então estava 2-1 no agregado. O Independiente estava sendo eliminado. Então, como o jogo parou no meio do caminho, a Conmebol é sempre assim, vamos fazer uma coisa que não, né, que não mexa tanto, tal, na estrutura do time, do clube, e vamos cobrar uma grana, porque aí enche os cofres, eles ficam cada vez mais ricos. É que nem a FIFA, que nem a CBF, a prática é a mesma. Bom, então suspenderam o time dessa competição, foi eliminado. Quem segue em frente é a Laú, que vai pegar o Alianza Lima nas quartas de final da Sul-Americana. E, além disso, o Independiente não poderá ter torcida durante 7 jogos. Por que sete? Por que 7 jogos? E quando o time for jogar fora, a torcida não pode ir. Então não pode ter nenhum torcedor do Independiente quando o jogo for fora, quando ele for visitante. Por outro lado, a Laú também sofreu essa sanção. Durante 7 jogos, os próximos 7 jogos, em casa, serão com portões fechados e não poderá contar com torcedores nos jogos fora. Cara, esses caras tinham que ser identificados pela polícia, os torcedores, e banidos do futebol, entendeu? Nunca mais, você nunca mais pisa no estádio. Não aconteceu nada com eles, até onde eu sei. Acho que a polícia vai estar investigando e tal, mas não vai acontecer nada. É, Então, o clube. E o clube, o Independiente, fez uma nota. Não disse, mas é quase persona non grata, Alejandro Domingues. No comunicado que o clube redigiu, ele diz assim: perdeu o futebol, ganharam os violentos. No mesmo comunicado, o maior campeão da história da Libertadores, com 7 títulos, isso aqui está na coluna da Alicia Klein, do UOL. Pediu para que a Conmebol retire toda a referência à instituição do Museu da Conmebol. Não queremos estar no Museu da Conmebol. Enquanto o Alejandro Domingues estiver na presidência da entidade. Aham. Bom, já falei da Laú, que perdeu o mando de jogos, portões fechados. É isso, é uma palhaçada. A Conmebol é um circo. E o principal palhaço chama-se Alejandro Domingues. Agora o João Carlos Mansur, lembra dele? Com aquela história da ligação de algumas fintechs com o PCC? Pois é, o João Carlos Mansur está sendo investigado pela Polícia Federal, pela sua empresa de investimentos, a REAG Investimentos, ter ligação com o PCC, né? Primeiro comando da capital. Está sofrendo uma certa pressão, mas é uma pressão assim, por baixo, sabe, de leve, sutil, dos conselheiros do Palmeiras. Você sabe que ele é integrante do Conselho de Orientação e Fiscalização do Verdão, né? Foi o mais votado na história do Conselho, esse camarada. Pois então, o pessoal acharia legal que ele pedisse voluntariamente para se afastar do conselho por causa de um constrangimento, entendeu? Que é duro, né? Ele está sendo investigado e a gente aqui, conselheiro do Palmeiras, vai ficar do lado, assim. Agora, tem um problema que está essa notícia está na coluna da Alicia. Tem um problema, que é a história do constrangimento, e ela diz assim, a Alicia conta, um dos impedimentos para a sua saída é seu histórico no clube. Olha que maravilha. Segundo os conselheiros ouvidos pela reportagem da UOL, né, o Mansur é um colega generoso, que oferece acesso fácil a seus camarotes e a seu avião. Além de emprestar dinheiro, ele empresta grana para quem está precisando. Ele podia dar uma volta pelo São Paulo,
Tem muita gente na rua que está precisando de dinheiro, porque ele não, ele pode emprestar, o pessoal vai adorar. Ele é um cara legal, não é? Generoso. E ele consegue emprego para quem pede. Ele levou, inclusive, um grande grupo para assistir a Copa do Mundo de Clubes, com tudo pago nos Estados Unidos. Você vê quem são esses caras que ele levou? Porque deve ter interesse, né? Ou será que ele leva qualquer um, né? Aí um deles, um dos conselheiros, diz assim: ele é um cara muito educado, gentil no trato. Ele é querido mesmo. Cara, o nosso futebol, olha o nosso futebol. Ah, bom, e só para terminar, porque tá ficando chato. Um exemplo de má gestão. O Fortaleza, lembra que demitiu o Vojvoda depois de 4 anos de ótimos serviços prestados ao clube, né? Botou o clube na Libertadores, ganhou um monte de título, né? Saiu chorando, a torcida chorou, mas enfim, não, tem que sair porque ele perdeu o vestiário e tal. Acabou de demitir o Renato Paiva. Lembra do Renato Paiva, que dirigiu o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e foi demitido, assim, de surpresa pelo John Textor, o americano, que não entende porra nenhuma de futebol. E parece que não entende nem de fazer negócio, né? Pois é, o Renato Paiva foi demitido pela direção do Fortaleza, competentérrima, depois de 10 jogos à frente do clube. Tá bom para você, não? Ó, segunda-feira a gente volta, tá? Tchau, abração, ótimo final de semana.